Olá, caros amigos, caras amigas. Mais uma vez junto nesse encontro sobre licitações, nossa segunda parte de aula. Primeiramente, eu quero pedir desculpa por algumas falhas da primeira gravação, uma jogada de cabeça para lá e para cá. Às vezes a gente não está tão preparado para essa filmagem, para a câmera. Eu também queria corrigir aqui, finalzinho da última aula, do nosso último vídeo, em que eu falei das 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Eu falei pregão e concurso no final, e depois falei que na próxima aula nós iremos ver o pregão. Então eu queria corrigir aqui, eu queria falar leilão, que o leilão é o que se trata das alienações de imóveis, alienação de bens móveis, bens inservíveis, sucatas, são realizados por meio de leilão, e o concurso, que ele é destinado a avaliar o melhor trabalho técnico, o melhor trabalho científico. Bom, na aula de hoje nós vamos tocar no assunto de pregão, vamos passar entre eles no pregão eletrônico, no pregão presencial. Também vamos conversar sobre o tema contratação direta. E se der um tempinho ainda, a gente fala sobre sistema de registro de preço. Senão a gente deixa para a próxima aula. São os 3 assuntos, hoje, atualmente, mais utilizados no tema de licitações. Porque de todas as modalidades, hoje em dia, o que se tem preferência é o pregão. Na contratação direta, muitas vezes, por ter um rol muito taxativo, atualmente nós temos 31 incisos de dispensa de licitação no artigo 24 da Lei 866. Então, ali há vários casos, várias hipóteses, em que pode ser dispensado todo esse procedimento, toda essa formalidade, utilizando somente alguns atos. Alguns documentos que a gente redige, uma justificativa, uma publicação, para substituir todo aquele procedimento. E o sistema de registro de preço, que, na verdade, ele tem um procedimento licitatório, é realizado um pregão, só que desse pregão eu realizo um levantamento dos preços, e quando eu quiser, eu só vou aderir àqueles preços registrados de tal mercadoria. Certo? Isso nós vamos ver mais adiante, um pouco mais a fundo. E agora nós vamos começar o tema pregão. Bom, o pregão ela é uma modalidade realizada entre interessados do mesmo ramo. O que é interessados do mesmo ramo? São empresas que vendem determinado tipo de produto, que prestam determinado serviço, que já têm registrado como sua atividade, seja principal ou secundária. Ela vai ter isso registrado na junta comercial, na Receita Federal, ou no cartório, dependendo da instituição. Certo? O pregão, ele se encontra na Lei 10.520 de 2002. Ele foi introduzido decorrente da dessa inicialização das agências reguladoras. O que são agências reguladoras? São agências que regulam o serviço público, como, por exemplo, a Anatel, ANTAC, a NTT, a ANEEL. Com a introdução dessa nova personalidade jurídica no nosso sistema, foi introduzido o pregão. Por quê? Porque havia necessidade de um procedimento mais célere, mais ágil. E aí o pregão, houve uma mudança nas formas dos procedimentos em relação à concorrência, à tomada de preços e ao convite, que visa o pregão. O pregão ele tem como intuito a aquisição de bens e serviços comuns, certo? O que nós podemos entender como bem ou serviço comum? São aqueles bens que podem ser definidos no edital, ou seja, que são fáceis de ser destacados, serem explicados. Bom, então, ele é uma modalidade realizada em interessados do mesmo ramo,
trata do objeto da licitação, que comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação. Quais são esses requisitos mínimos? Primeiramente, eles têm os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, que estão entre os artigos 27 e 30 da Lei 8.666. Esses requisitos são para todas as modalidades, tá, pessoal? Não importa que seja concorrência, tomada de preços ou pregão, eles devem possuir aqueles documentos, aquelas qualificações, além de algumas qualificações mínimas, que é ser do mesmo ramo, ter capacidade para atender determinado serviço, certo? E ele, como já dissemos, ele se destina exclusivamente à contratação de bens e serviços comuns, independente do valor. Tá? Ao contrário da concorrência, da tomada de preços do convite, que possui uma limitação de valores, o pregão não. Eu só quero poder destacar, porque eu acho que eu não falei na aula anterior, é que no caso de concorrência, tomada de preços e convites, existe aquele critério de valor. Porém, nada impede que eu tenha uma aquisição de R$30 mil e eu queira fazer por concorrência. Eu posso. Uma coisa que vocês têm que gravarem na cabeça é: o que pode mais, pode menos. Porém, o que pode menos, não pode mais. Eu não posso fazer uma aquisição, uma contratação de um serviço de R$1 milhão utilizando a modalidade convite ou a modalidade tomada de preço. Dependendo, se for serviço de engenharia, aí outra história. Mas eu não posso adquirir o menor, um valor alto numa modalidade pequena. Porém, eu posso utilizar um valor pequeno em uma modalidade que abrange um valor alto. Eu posso, por exemplo, concorrência, eu posso utilizar tudo. Porém, eu não posso utilizar o convite em tudo. Convite somente até 80 mil, se for serviços ou aquisições que não sejam obras de engenharia. Correto? Aí volto a enfatizar. O pregão não há limitação de valor. E atualmente, bens e serviços comuns, eu obrigatoriamente utilizo o pregão. Tá, pessoal? Isso já está pacificado, por exemplo, na área federal, na União, preferencialmente qualquer aquisição de bens e serviços comuns, eu tenho que realizar na modalidade pregão, certo? No Estado também é a mesma coisa, nós já temos lei, temos decretos que regulamentam o pregão, tanto presencial quanto eletrônico, e a modalidade preferencial sempre é o pregão. Eu tenho adquirir canetas. Quantas canetas? Vamos supor que eu tenho que adquirir R$2 milhões de caneta. Tá? É um valor assim, absurdo, tudo bem, mas vamos imaginar aqui. R$2 milhões de caneta. Eu vou adquirir por concorrência, eu vou adquirir por pregão. A lei manda que nós adquiremos pelo pregão. Tá bom? E que hoje, atualmente, o decreto nos dá essas duas possibilidades. Pregão presencial ou pregão eletrônico, certo? O presencial, lógico, em uma sala, reunido com o pregoeiro, a sua equipe, os participantes, onde a característica do pregão presencial são os lances verbais. Do pregão eletrônico, a sua característica é que os lances são via sistema de internet. É uma coisa que agiliza muito e que dá até maior acessibilidade, que muitas vezes uma empresa lá do Amazonas pode participar de uma licitação que está sendo realizada por meio de pregão eletrônico no Mato Grosso do Sul, certo? E você, como técnico, como funcionário dessa empresa, já vai estar conhecendo a legislação e já vai poder participar representando a empresa via online. Legal, né, gente? Bom, o pregão ele foi instituído pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Eu vou destacar aqui que, no âmbito federal, o pregão presencial ele é regulamentado pelo Decreto 3.555, tá? Do ano de 2000. Por quê?
do ano de 2000? Porque nós já tínhamos uma outra legislação, que, como eu disse, era das agências reguladoras, que previam essa modalidade. Então, o decreto veio e regularizou aquela lei. Após veio a lei do pregão, tornando de forma nacional para todos os órgãos da administração pública, e continuou se utilizando daquele decreto, certo? E o pregão eletrônico, ele é comandado pelo decreto número 5.450 de 2005. Observo que, novamente, no âmbito da União, porque no âmbito do Estado, nós também temos a legislação estadual e os decretos que regulamentam tanto o pregão de forma eletrônica como de forma presencial. Me comprometo aqui com vocês de disponibilizar o material na internet, a lei estadual que trata do pregão no âmbito estadual, assim como os decretos que regulamentam tanto a modalidade do pregão estadual, tanto do pregão presencial quanto do pregão eletrônico, certo? Destaco aqui que hoje, tanto na administração federal quanto na administração estadual, no governo do estado de Mato Grosso do Sul, o uso do pregão ele é obrigatório na contratação de bens e serviços comuns, certo? E a decisão pela inviabilidade da utilização do pregão, ela deve ser muito justificada, tá bom? Se eu não for utilizar o pregão, eu tenho que fazer um documento e justificar por que eu não quero aquele pregão. Ah, porque vai causar prejuízo. Ah, porque as empresas que participam não têm acesso à internet. Muitas vezes isso pode acontecer, pessoal. Dependendo do que eu vou licitar. Atualmente nós temos o programa de alimentação escolar e que 30% desses recursos repassados eu tenho que adquirir por meio de agricultura familiar. Será que o agricultor familiar tem condições de participar de um pregão eletrônico? Ou será que ele tem condições, ele tem acesso à internet, ele tem computador? Muitas vezes ele não tem, tá bom? Bom, pessoal, importante destacar aqui é que na modalidade pregão, eu não faço contratação para obras de engenharia, locações imobiliárias ou alienações. Porém, o Tribunal de Contas da União já tem admitido que se faça contratação de pequenas obras de engenharia ou alguns servicinhos de reparo, manutenção. Eu já posso estar realizando, quebrar uma parede, trocar um vaso, arrumar uma porta, algum serviço mínimo de engenharia que seja fácil de colocar no edital, de especificar, eu já posso estar realizando o pregão, certo? O que eu quero destacar também para vocês é que nas contratações para aquisição de serviços e bens comuns para entes públicos ou privados que têm os recursos públicos provindos da União, isso é importante. Por quê? Muitas vezes você está na sua empresa, você está representando a sua empresa, e você vai participar de uma licitação para aquisição de computadores. Esse dinheiro, se ele vem do governo federal, ele obrigatoriamente vai ter que ser realizado por meio de pregão e preferencialmente por meio de pregão eletrônico, tá bom, pessoal? Repassados por meio de celebração de convênios ou instrumentos congêneres. Pode ser um repasse direto, uma subvenção, tá? Pode ser também por meio de consórcios públicos. Tudo isso vai ser por meio obrigatório da modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica. Onde que está escrito isso? Isso está no artigo 4º, parágrafo 1º do decreto 5.504 de 2005. Tá bom, pessoal? Órgãos e entidades privadas que não têm fins lucrativos, ou seja, não objetivam lucros, convenientes ou consorciados com a União, eles podem utilizar do sistema de pregão eletrônico próprio, eles podem ter o seu próprio sistema de pregão eletrônico, ou podem utilizar de terceiros. Quais de terceiros? Hoje a gente tem o Comprasnet, que é do governo federal,
Se eu não tenho acesso, eu posso aderir, posso utilizar do Comprasnet. Eu tenho e-licitações do Banco do Brasil. No caso do estado do Mato Grosso do Sul, nós temos a Central de Compras, que tem um sistema próprio, muito bom, que também é utilizado, pregão eletrônico. Fica aqui até a dica para quem quiser acessar para ter conhecimento de como é isso. Ali você tem acesso a pregões, você pode até assistir em tempo real um pregão, geralmente é no horário de expediente. Nós temos realização de pregões eletrônicos no período da manhã e no período vespertino. Você entra lá, www.centraldecompras.ms.gov.br, certo? Ali você vasculha aquele site, você vai achar muito interessante, tem muita coisa legal. E você pode acompanhar como é um pregão, como é uma sessão de pregão eletrônico, certo? O pregão ele é realizado em sessão pública, mesmo que virtual, certo? A característica do pregão é que, primeiro, diferentemente das outras modalidades, concorrência, tomada de preço, primeiro se vem a apresentação das propostas. Primeiro se vem as propostas escritas, depois vem a fase de habilitação. Abre-se primeiro as propostas escritas. O que tiver a melhor proposta, ele é classificado para a etapa de lances, certo? Quem mais é classificado? Porque ele não pode concorrer sozinho. As pessoas que tiverem até 10% acima da proposta. Então, vamos dizer, uma proposta no valor de R$1.000, aqueles que tiverem até R$1.100 vão participar. Ah, Leonardo, e se não tiver ninguém com R$1.100 e tiver com R$1.200, R$1.300? Então, eu chamo o resto e vamos para a briga. O legal do pregão é que tem aquela disputa oral igual leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, dá um certo calor no procedimento do pregão. Após saindo o vencedor, aí que ele vai para a fase de habilitação. É ali que nós vamos analisar se ele tem todos os documentos que foram exigidos no edital ou na legislação, certo? Essa é a grande diferença do procedimento comum, do procedimento rotineiro da concorrência, tomada de preços e certo? Na concorrência, na regra geral, o primeiro se vem a habilitação. Quem tiver com aquela documentação, com aquela habilitação, depois que vai para a proposta escrita, certo? Observe que no caso desse procedimento, nós não temos os lances, certo? Lances somente na modalidade pregão, certo? Vamos só dar uma passadinha rápido só para entender o que é bens e serviços comuns. Eles são produtos cuja escolha deve ser feita com base somente em preços ofertados, porque eles são compatíveis entre si e não vão necessitar de uma minuciosa análise, tá? Eles são feitos por padrões, é a chamada padronização. É de um determinado padrão. Carro eu posso padronizar, 1.6, tantas válvulas, tantas portas, capacidade disso, capacidade daquilo, certo? Exemplos de bens comuns: caneta, lápis, borracha, água, café, açúcar, mesa, cadeira, veículo, aparelho de ar-condicionado, refrigeradores, certo? Serviços comuns: confecção de chaves, manutenção dos veículos, colocação de piso, troca de azulejo, pinturas de paredes, tá bom? Tudo isso entra como serviço comum. Certo, pessoal? Eu só vou destacar aqui que esse rol de bens e serviços comuns, ele é previsto no Decreto Federal 3.565, quanto ao da União, e nós também temos esse rol na legislação estadual. Quais são serviços comuns, quais são bens comuns, certo? Eu quero só enfatizar aqui que esse rol não é taxativo, ou seja, não é só aquilo que está escrito. Podem também haver outras aquisições, outros bens, outros serviços que são considerados bens e serviços comuns. Depende também muito do órgão, muito da instituição. Se ela adquire sempre aquilo, se ela tem como quantificar, como qualificar aquilo, como padronizar, a gente caracteriza
como serviço comum. Pessoal, eu quero só destacar aqui que no pregão presencial, ele é necessário a presença do licitante, certo? Então pode ser o próprio dono, sócio, proprietário da empresa ou seu representante legal. É aí que pode entrar você que está fazendo o nosso curso técnico em serviço público. Você pode ser o representante legal dessa empresa. Pessoal, para a gente fechar o nosso assunto sobre pregão, eu só quero destacar aqui o prazo mínimo de intervalo da abertura do edital para a apresentação das propostas é de 8 dias úteis, tá bom, pessoal? Finalizando, vamos só dar uma passada rápida sobre essa fase de lances, que é muito importante porque você pode participar de um pregão. Se passar esses 30 minutos, eu gravo uma próxima aulinha para a gente terminar a contratação direta aí, registro de preço, e depois uma outra aulinha só de procedimentos. Tá bom? Mas isso é muito importante esse destaque, porque é o que mais acontece, você pode participar, você pode fazer parte de uma empresa e ter que viver esse momento do lance, que até é uma coisa muito legal para quem assiste, você vê toda aquela agitação, toda aquela briga entre fornecedores, às vezes até o pessoal já é camarada, já é amigo e já começa a briga ali, fala, ô fulano tal, pô, você vai, né? Então é uma coisa bem gostosa de se viver. O que nós vamos destacar na fase de lances do pregão? Bom, os lances eles podem ser formulados em qualquer valor e tantas vezes que for necessário, quantas vezes for necessário, tá bom? Não tem, vai brigando, um vai dando, o outro vai dando e não tem um mínimo, é a hora que chegar naquele valor, tá bom? Eu não tenho que estipular então esse número mínimo de lance. Esses valores, os valores dos lances oferecidos, eles têm que ser distintos e decrescentes, nunca pode ser o mesmo. Ah, eu dou 700, aí eu também dou. Não, se eu dou 700, você tem que dar um valor abaixo. 659, 659,99, mas tem que ser abaixo. Tá bom, pessoal? E sucessivamente, dá um, dá outro, até chegar à melhor cotação. Não vão ser aceitos 2 ou mais valores iguais. Quando for o caso, o valor mínimo admissível para lances e o tempo máximo de intervalo vão ter que ser previstos antes do início da fase de lance, certo? Ó, o valor mínimo é esse, tá? E o tempo mínimo de um lance para o outro é tantos minutos, tal, não vou aceitar mais tempo. Se demorou, bate o martelinho, acabou, tá bom, pessoal? O lance é verbal no pregão presencial e no eletrônico ele é via internet. O pregão presencial, o licitante ele só vai poder oferecer lance menor do que o último cotado pelos demais participantes, tá bom? Ou seja, ele deve cobrir a oferta do concorrente. No pregão eletrônico, o lance poderá ser inferior ao último ofertado pelo próprio licitante no registro do sistema, tá? Registrado ali no sistema. O que vale é o lance que você deu e que ficou registrado na telinha ali escrito. Fornecedor 1, fornecedor tal, tanto. Tá bom? É aquele valor que está registrado. E para cobrir, se eu quiser depois dar um outro lance abaixando aquele meu valor, se for registrado, está valendo aquele valor, tá bom? No pregão presencial, desculpa, a etapa de lance ela só vai ser encerrada se não houver mais licitante disposto a cobrir o preço. No eletrônico, ele vai ser aleatoriamente pelo sistema após a decisão do precoeiro. Vamos supor, está muito tempo sem ter nada, encerra o pregão, tá bom? Com aquele valor, ele dá um tempo randômico, ele avisa, não teve mais propostas, ele encerra aquilo ali. No pregão eletrônico, o licitante é informado em tempo real do recebimento e do valor respectivo do lance, certo? Bem assim do menor lance consignado no sistema. Tá legal? No pregão eletrônico, tá, pessoal? O licitante ele é informado em tempo real. Ou seja, a característica do pregão eletrônico também é esse tempo real. O que é tempo real? É igual ao MSN, por exemplo. Eu escrevo ali, já vem o outro e já te responde, aquilo é tempo real. No mesmo momento que ele estiver respondendo para você, você já está respondendo, ou seja, há aquela sincronização imediata das informações. E o último ponto a gente destacar dessa fase de lance
é que no pregão eletrônico, o sistema encaminhará um aviso de fechamento iminente dos lances, certo? É o que eu falei antes. Ele vai falar, ó, pessoal, 30 segundos, 30 minutos, 30 minutos para a nossa fase de lance, certo? Então, eu determino aquele tempo, 30 minutos, e aleatoriamente, fim do qual, dando os 30 minutos, ó, estou encerrando. Alguém dá mais, alguém dá menos, vamos fechar aqui, certo? É sempre aquela negociação direta, por mais que seja eletrônico, tem aquela negociação direta do pregoeiro com o fornecedor. Assim como do presencial, pessoal, alguém dá mais, alguém dá menos? Não, beleza, tá bom? Eu só quero destacar aqui, para finalizar o tema pregão, que na modalidade pregão é necessário uma peça chamada termo de referência. O que é o termo de referência? O termo de referência eu vou estar especificando o material que eu vou adquirir, as condições gerais da execução desse contrato. Ele vai ser um documento prévio ao procedimento licitatório. A gente também tem isso na concorrência e na tomada de preços e no convite. Nessas outras 3 modalidades, o documento é chamado de projeto básico. Projeto básico é onde eu vou especificar o material, o que eu quero, as condições, a forma de execução. E já no pregão, o nome desse documento é termo de referência. Não confundam com o edital, tá? O edital é quando eu for tornar público. O termo de referência e o projeto, eles são anexos do edital de licitação, certo? E ali vai haver aquela especificação mais detalhada, mais minuciosa do que eu quero, do que eu desejo, tá? E ali vai haver a descrição do objeto, os critérios de aceitação, de avaliação, o valor estimado em planilha, se for o caso, o prazo de execução do serviço ou prazo para entrega do objeto, o cronograma físico-financeiro, se for o caso de obras, os métodos ou estratégia de suprimento, os deveres do contratado, da contratante, prazo de garantia, procedimento para fiscalização e as sanções por inadimplemento. Então, fechamos aqui o tema pregão. Gente, até por conta do nosso tempo, eu vou tentar fechar a aula em 30, 35 minutos. Qualquer coisa, a gente grava uma segunda parte dessa segunda aula, mais uns 30 minutos depois, na outra aula, para a gente fechar o tema contratação direta e sistema de registro de preço. Eu tive que dar essa ênfase maior no pregão, porque como é um curso técnico, para a pessoa que for participar, for trabalhar de uma empresa e participar de uma licitação, ela vai encarar mesmo o pregão. Então, ela tem que ter conhecimento dessa modalidade que é o pregão. Agora, nós vamos para o tema contratação direta. O que é contratação direta? Contratação direta é exceção, pessoal. Eu quero que vocês gravem isso, é exceção. Apesar dos órgãos públicos terem muitas vezes isso como regra, contratação direta, dispensar-se, não utilizar da licitação é sempre exceção. Tá bom, pessoal? Elas são hipóteses excepcionais, tá? Que estão previstas ou no artigo 17 da Lei 8.666, ou no artigo 24 e seus incisos da Lei também 8.066, ou no artigo 25. Leiam atentamente esses artigos. Tem no documento Word que eu mandei para vocês, a Lei 8.666 atualizada. Quero até dar ênfase que essa apostila ela está desatualizada, tá, pessoal? Ela é de 2008. Hoje nós já tivemos algumas alterações muito importantes. Hoje ela já tem 31 incisos de dispensa de licitação. Em 2008 nós não tínhamos essa quantidade. Hoje nós já temos a exigência de um assunto que está bombando aí, que é a certidão negativa de débitos trabalhistas, que foi inserida agora, entrou em vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2012, foi suspensa e voltou a funcionar agora, dia 31 de janeiro, então isso está pegando fogo, que é essa exigência dessa certidão. Então é sempre bom estar lendo a lei atualizada, tá? Eu passei esse material para vocês, então
sempre leiam essa lei, vejam lá, alterada pela lei tal de tanto. Então, está causando essa coisa de Copa do Mundo, né, Olimpíadas, está causando algumas mudanças na legislação para poder dar uma acelerada, uma agilizada nessas contratações. Voltando ao tema, contratação direta, elas são hipóteses excepcionais em que a lei permite a contratação sem a licitação. Tá bom, pessoal? Eu não vou fazer a licitação. O que eu vou ter que seguir? Eu vou ter que seguir alguns requisitos dispostos no artigo 26 da Lei 8.666. Leiam muito esse artigo 26 e vocês vão ver quais são as exigências, quais são os documentos. Justificativa porquê da dispensa da licitação, da inexigibilidade. Justificativa de preço, por que aquele preço, é baseado com o preço de mercado, aquilo, tá? Não vão ser aplicados nos casos de concessão e permissão de serviços públicos, que devem sempre ser precedidas de licitação, conforme está o artigo 37, aquele que a gente estudou no início da aula, tá? Da primeira aula, artigo 37 da Constituição Federal. E ela contempla 3 espécies. Quais são? Vou pôr o dedinho aqui até para vocês lembrarem. Licitação dispensada, que ela consta no artigo 17 da Lei 8.666. Licitação dispensável, que consta no artigo 24, tá, da mesma lei. E licitação inexigível, que se encontra no artigo 25. O que é a licitação dispensada? A licitação dispensada são casos em que a administração não pode fazer licitação, porque a lei considera desnecessária. Não precisa. A lei fala, olha, não precisa, aí você está dispensado. Tá bom, pessoal? Até seguindo o quê? O princípio da eficiência. Eu não vou ficar enrolando numa coisa que já está previsto ali, é dispensada. Às vezes ela pode causar algum prejuízo e você faz e não vai achar ninguém, não vai achar um resultado. Tá bom? Então, esse caso é a licitação dispensada. E o rol dela é exaustivo, lembrem. Rol exaustivo ou taxativo. O que é isso? São aqueles previstos na legislação. Eu não posso criar mais um, eu não posso inventar da minha cabeça uma nova forma de dispensa. E tem que ser previsto somente em legislação federal. Tá bom, pessoal? Licitação dispensável. Ela consta no artigo 24 da Lei 8.666. Hoje ali nós temos 31 hipóteses de legislação dispensável. Tá? Nós vamos ver na próxima aula alguns desses incisos que possivelmente vão cair na nossa avaliação. Então, vocês atentem para uns, estudem um pouquinho mais, tem na apostila, tem na Lei 8.666, tá? Então, vamos dar uma atentada nisso, tá? E nós também temos a licitação inexigível, que é do artigo 25. Eu vou deixar a licitação dispensável do artigo 24 e a inexigível do artigo 25 para a gente discutir na próxima aula, para ver se o vídeo vai caber no nosso Moodle, tá bom, pessoal? Abraço para vocês, até o próximo encontro, a segunda parte dessa nossa aula.